a correção das questões aqui, tá? Deixa eu colocar o chat. Bem, a primeira questão define a genética, tranquilo. Essas primeiras questões são questões teóricas, né? Da primeira aula que eu tive com vocês, inclusive. Então, define a genética. Vocês podem colocar o quê? A área da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão de características de pai para filhos, certo? Ó, diferenciar fenótipo de genótipo. Alguém aí que respondeu, se quiser falar, pode falar. A 2. Fenótipo, manifestação visível ou verificável de um genótipo. Genótipo é o conjunto ou constituição de genes juntamente com as influências do meio que determinarão o fenótipo de um ser. Sim, o genótipo seria a constituição genética do indivíduo, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. E o fenótipo seria a interação do genótipo com o meio ambiente, né? Em resumo, certo? Mas o Silas respondeu aí bem também. O que é gene? É um fragmento do DNA cromossômico capaz de determinar a síntese de uma proteína. Isso, fragmento de DNA cromossômico capaz de determinar a síntese de uma proteína, condicionando uma característica. Se quiser complementar aí, ó, condicionando uma característica, tá? Questão 4. Questão 4 é para você correlacionar os conceitos com os termos adequados. Então, a gente tem lá, gene situado em cromossomos não sexuais. Vai ser o... autossômico. Isso, gene autossômico. Foi como eu falei naquela aula, acho que foi semana passada. Você tem lá heranças autossômicas, são aquelas provenientes de genes, né, que estão situados em cromossomos não sexuais. Ou seja, uma herança autossômica, ela vai atingir tanto homens quanto mulheres, tanto machos quanto fêmeas, tá? Sem distinção de sexo. 2. Cromossomo que se pareia com um outro cromossomo durante a meiose. Homólogo. Isso, homólogo. Constituição genética de um organismo. É o? Genótipo. Genótipo. Isso. Posição de um gene ao longo do cromossomo. Locus. Locus. E a forma alternativa de um determinado gene? Alelo. Alelo. Então ficou 3, 4, 2, 5 e 1. É isso? Isso. Beleza. 5. Diferencia o indivíduo homozigoto de um heterozigoto. A minha resposta seria não o homozigoto? Homozigoto seria o quê? Pode falar, Lavínia. Oi? Heterozigoto que tem genes diferentes. É porque cortou aí, mas seria o indivíduo que apresenta genes alelos iguais. É isso? Isso. Para uma determinada característica. E o hétero são que tem os alelos diferentes, né? É isso mesmo. Tem que colocar, gente, que é para uma determinada característica, tá? Porque você vai ter sempre pares de genes alelos para várias características, né? Então, não é isso? Uns vão ser homozigotos e outros vão ser heterozigotos. Tá, questão 6 é uma questão interessante. É uma questão interessante que pergunta o seguinte, ó. Qual é a porcentagem de descendentes azão-azinho nascidos de uma mãe azão-azinho? O que vocês responderam? Depende do 50%. Oi? Eu respondi 50%.
Na verdade, gente, a resposta vai ser 50%, tá? Por quê? 50? Alguém poderia falar depende do pai, né? Mas na verdade, Eu falei. não vai depender. Você falou, né? Na verdade, não vai depender do pai, porque, de qualquer forma, se o pai for azão, 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 azinho ou azinho, azinho, quando for cruzar com a mãe, que é azinho, azão, azinho, qualquer que seja o cruzamento aí, você vai ter chance de Vai ter ser 50%. 50%, né? De ter um filho azão, azinho. Entenderam? Sim. Entendi. Para você achar a resposta assim mesmo, teria que fazer o cruzamento. Então, azão, azinho com azão, azão, por exemplo, vai ter filhos aí, azão, azinho também. Então, vai ser 50% qualquer cruzamento que você fizer. Ó, se o pai for azão, azão, vai dar 50%. Se for azão, azinho também. E se for azinho, azinho também. Não é? Isso. Isso aí. Eu vacilei nessa. Mas foi uma pegadinha isso daí mesmo. Poderia ser letra D, né? Mas no caso não é. Então, letra A, 50%. Tudo bem? Tudo bem. Questão 7 é uma questão também interessante. Ó. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com com planta C, que produzem ervilhas verdes. A gente sabe, né, na primeira lei de Mendel, que as ervilhas amarelas elas são dominantes, né, sobre as verdes. Uhum. O cruzamento de A com C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Daí você já sabe, nessa informação, você já sabe que a cor amarela é dominante, certo? Sobre a cor verde. O cruzamento de B com C originou 50% com ervilhas amarelas. Então, metade amarela, metade verde. Quais são os genótipos das plantas A, B e C? Vocês marcaram quem? Letra C. Letra C também. Isso, vai ser a letra C. Por quê? Se você cruzar A com C e deu tudo amarelo, né? É porque o C vai ser o recessivo, vai ser Vzinho, 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 e o A vai ser o dominante, Vzão, Vzão, né? Porque aí Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho vai dar tudo heterozigoto, né? Todas as plantas vão ser heterozigotas amarelas. Essa questão aí, na verdade, foi aquela aula que eu expliquei para vocês lá, né? Sobre a primeira lei. B com C. B com C, o B deu 50% de amarelas e 50% de verde. Quer dizer que o B só pode ser heterozigoto, né? Porque se o C é Vzinho, Vzinho, o B tem que ser Vzão, Vzinho. Então, letra C, correto? Correto. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, hein, gente? Vamos para a 8. Essa 8 tem um cálculo que tem que ser feito quando você faz um cruzamento aí, ó. O gene autossômico que condiciona pelos curtos em cobaias é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, pelos curtos é dominante. No cruzamento de cobaias heterozigotas, então vai cruzar duas cobaias heterozigotas, tá? Pode ser, por exemplo, azão, azinho, né? Ou Lzão, Lzinho. Nasceram 240 cobaias, das quais 180 tinham pelos curtos, que é o dominante. Entre as cobaias de pelo curto, qual o número esperado de heterozigoto? Como vocês fizeram essa questão? Você vai cruzar os dois heterozigotos, né? Isso aí. Como que você fez aí? Eu cruzei e... Deixa eu ver aqui. Aí eu defini 50% nasceria pigmentado porque nasceria homozigoto e 50% nasceria
pigmentado porque é heterozigoto. Peraí, eu confundi. Eu não estou entendendo minha letra. Não, na verdade é o seguinte, vamos colocar assim, pelo curto, L maiúsculo, pelo longo, L minúsculo, Lzão, Lzinho, por exemplo. Cruzando os dois, você vai ter... Ele está perguntando quantos são heterozigotos. Os heterozigotos, gente, vai ser Lzão, Lzinho, certo? Que vão nascer no cruzamento. E que é 50%. Todo mundo viu que é 50% aí, na hora de cruzar? Sim. Uhum. Então, qual é a metade de 240? 120. 120. Então, na verdade, você pode fazer o cálculo em cima do 240, tá? Se você fizer o cálculo em cima do 180, também é possível. Só que eu acho que, no caso, é diferente. Você teria que pegar os três... Ó, teria que pegar os três que deram dominante, certo? Os três. Uhum. Dos três, 2 são heterozigotos. Concordam? Isso. Então, seria 2/3 de 180, que daria também 120. É 33%. Não é isso, gente? Concordam? Isso aí. Concordo. Então, fazendo o cruzamento geral, você vai ter 2 Lzão, Lzinho, 2 heterozigotos, 2/4, que é metade. Metade de 240 é 120. Entenderam aí? Lavínia e Vira, entenderam? Letra D de dado, tá? Questão 9. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel, ao enunciar essa lei, né, que foi a primeira lei, já admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e o processo de divisão celular, respectivamente. Vocês marcaram o quê? Eu coloquei gênese e meiose. Gênese e meiose. Na verdade, é gênese e meiose, tá? Meiose, Para formar gameta, para a formação de gametas, você tem a meiose, tá? É a letra E, ok? Entenderam, gente? Para formar gameta, você tem que passar pelo processo de meiose, que tem 2 divisões sucessivas, tá? Uhum. Então, é gênese e meiose. Letra E. Né? Questão 10, da polidactilia, eu já havia corrigido na aula passada, naquele slide que eu expliquei, lembram lá? Deu 50%. É isso? Isso. A 10 eu já tinha resolvido, tá? Tá naquela videoaula do YouTube lá, que postei depois, que foi da aula passada aqui ao vivo. A 11. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque aqui apresentar informações incorretas. O que vai ser incorreto aí sobre a primeira lei de Mendel? Vocês marcaram o quê? Letra C. Letra C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica? Na verdade, não. Se são iguais, vai ser homozigótica. E quando os alelos são diferentes, fala-se condição homozigótica? Não, seria heterozigótica. Então, houve aí eles trocaram os termos aí, né? Então, a letra C está errada. 12. 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes. Olha que interessante essa daí. Um ambiente claro e um ambiente escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas. Gente, estiolada seria aquela planta com caule longo,
folhas pequenas e sem clorofila, tá? Uma planta bem estranha. Ela não consegue se desenvolver muito bem no escuro, então o caule acaba ficando alongado e as folhas pequenas, tá? Não sei se alguém já viu uma planta assim. Ela fica desse jeito. Se ela for armazenada em ambiente escuro, ela não consegue ter a luz ali para realizar a fotossíntese direito, né? E aí acaba que ela fica toda estranha, né? Então, o que que isso significa? Os dois grupos apresentam o quê? O mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Exatamente, o mesmo genótipo, porque elas foram obtidas a partir de um mesmo clone, de um mesmo conjunto de plantas, né? Elas nasceram, né? Então elas são iguais, genotipicamente são iguais, mas como elas Só que as estavam condições foram diferentes. isso, como os ambientes que elas cresceram são diferentes, elas tiveram também desenvolvimentos diferentes e características diferentes. Então, letra A, fenótipo diferente, certo? Certo. 13. Em um cruzamento de um indivíduo azão com azinho, considerando que o alelo azão é dominante sobre azinho, a proporção fenotípica observada em F2 significa exatamente que F2 seria o cruzamento de indivíduos F1, tá? Se você cruzar azão com azinho, vai dar 100% azinho, ok? Então, você vai pegar dois indivíduos azinho, heterozigoto, e vai cruzar. Qual vai ser, então, a proporção final? 75% da prole expressam um fenótipo determinado pelo alelo A e 25% não expressam. Isso, pelo azão, né, no caso. Então, letra a letra C. Letra C que vai respeitar a primeira lei de Mendel, que é 3 para 1, né? 3 para o dominante e 1 para o recessivo. Questão 14. Em galinhas da raça andaluza, a cor da plumagem é determinada pelos genes Pzão, que é pelagem preta, e Bzão, pelagem branca. Cruzando aves pretas, Pzão, com aves brancas, Bzão, obtém-se, em F1, 100% de descendentes de plumagem azul acinzentada, Pzão, que é um fenótipo que intermediário. Então, aqui é um típico caso, gente, de surgimento de fenótipo intermediário, que seria aquele caso que eu expliquei das flores maravilha, né? É a mesma coisa, tá? A ausência de dominância. Dominância incompleta também, é outro nome. Aves da geração de F1, quando cruzadas entre si, produzirão descendentes em quais proporções fenotípicas? Você vai cruzar, então, Pzão, né? Com Pzão. Isso. Então, você vai obter... Pode falar. Serão uma ave preta, duas azul acinzentadas e uma branca. No caso, Isso. uma ave PP, duas PB e uma BB. Isso. Aí, como a proporção está pedindo, tem que colocar 1/4, tá? 1/4 de galinhas pretas estão para 2/4 de azul acinzentada, que estão para 1/4 de branca. Gente, quando eu falo proporção, tem que colocar em fração, tá? Proporção. Okay. Ô, professor. Fenotípica ou genotípica? Ah, fala. Lá na prova tinha umas questões aí para a gente fazer, no caso, esse quadrado de pontos. Aí eu não usei, tipo, para uma determinada característica, no caso, Pzão, Pzinho. Eu coloquei PR, que é de predominante e recessivo. Tem algum problema? Mas Assim, qual questão que nada... foi essa? Depende da questão. Não, ela não tinha, por exemplo, ela não me dava o Pzão e nem o Bzão. Ela pedia para mim só fazer o cálculo. Usar qualquer, não qualquer um, mas qualquer letra, só fazer o cálculo. Aí eu coloquei PR.
Porque assim, Silas, é o seguinte, só vai ter essa questão de PE ou, sei lá, VB, letras diferentes, no caso, quando você for desses casos especiais. Codominância ou ausente dominância. Se não for, se não falar nada lá, vai ser aqueles casos comuns. Tipo assim, azão, azinho, bezão, bezinho, tudo bem. Entendeu? Se não for, Eu coloquei então vai tá estranho isso aí, vai estar errado, né? errado. Porque, entendeu? Porque assim, você Eu pode coloquei a... representar o genótipo por qualquer letra, só que tem que ter coerência. Se ele não fala de codominância, esse caso aqui da galinha andaluza é um caso de dominância incompleta, né? Que é um caso especial. Por isso que você tem aquelas duas letras lá diferentes, para poder diferenciar. Quando é um caso clássico, aí você usa só uma letra. É porque eu ainda coloquei uma legenda ainda para não ficar, no caso, para não confundir, mas tá bom. Tem que Não, rever. tranquilo. Ó, então ficou um quarto de preta, 2 quartos de azul acinzentada e 1 quarto de brancas, tá? Questão 15. Ok. Gente, questão 15 é uma questão que fala da acondroplasia. É uma anomalia genética dominante, tá? Que é um tipo de nanismo. A cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, em dose dupla dominante, seria o quê? Dose dupla dominante? Azão, azão, por exemplo, tá? Então, o azão, azão, ele acaba morrendo. Então, é um caso especial de genes letais, tá? Genes letais. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, quer dizer, os dois são anões, né? A proporção fenotípica esperada vai ser. Então, se é um casal anão, ter essa anomalia, eles devem ser eles devem ter qual genótipo, então? Azão, azão. Então, eles devem ser heterozigotos, tá? Porque o azão, azão, ele não vai sobreviver. Então, ele vai morrer e ali, então, não tem como você ter um outro genótipo. Então, azão, azinho versus azão, azinho, você vai ter lá o cruzamento, segue a primeira lei, normal, só que o azão, azão vai morrer. Então, vai ficar 3 indivíduos, tá? 3 indivíduos. 2 terços vão ser azão, azinho, que vão ser anões, concordam? Isso. E um Sim. azinho, azinho vai ser normal, 1 terço. Então, a resposta vai ser letra E. 66,7%, que é 2 terços, vão ser anões, e 33,3% serão normais. Deu para entender? Sim. Deu. Eu só não consigo mostrar a resolução aqui, mas é só vocês fazerem um cruzamento normal, tirar lá, ó, riscar. Vocês vão riscar lá o azão, azão, e vai ficar 3 indivíduos, correto? 3 indivíduos. E aí você vai fazer a proporção para os 3. Dá 2 terços e 1 terço. Letra E. Questão 16. Eu já tinha feito na aula passada, que foi do heredograma. Lembram lá do heredograma, gente? Sim. Vocês conseguiram entender o heredograma? Mais ou menos. Sim. É um pouco complicado em alguns casos. Não vou dizer que é fácil, que é muito fácil. Mas quando você pega para fazer as questões assim, você acaba acostumando e pegando o macete de resolver. É mais um macete mesmo, tá? Você tem que pegar sempre lá indivíduos, um casal igual e que teve um filho diferente e analisar se aquela anomalia é recessiva ou dominante, tá?
Ô, professor, isso que eu 17. te perguntar. Só tem como sabendo o filho de casal, né? Eu Como olho é o que filho é? do casal e pronto. Você olha o filho. Igual, por exemplo, lá na questão 16 que eu expliquei, você olha lá, o casal 7, peraí, o casal, não, peraí, o casal 6 e 7. Sim, O casal 6 e 7, eles são iguais, eles são normais. Só que sim. tiveram um filho com problema, uma filha com problema, né? Então seria recessivo. Isso. Então, esse problema aí é causado por um gene recessivo e os pais são heterozigotos. Certo, Concordam? Isso. certo. Então, dá para Obrigado. você saber. Professor, Oi. é igual que você estava explicando que o 9 ele é azão e traço, que é I- indefinido. Isso. Por que, por que ele não seria azão azinho também? Por quê? Vamos lá. Se for pegar o casal 6 e o 7, todo mundo pega a questão aí, gente. 6 e 7, eles são heterozigotos, certo? Aham. Eles são azão azinho e azão azinho. Então, na hora de fazer o cruzamento, o indivíduo 9 ele pode ser tanto azão azão quanto azão azinho. Entendeu? Ah, entendi, entendi. Você não pode afirmar que ele é um ou outro, né? Então é azão tracinho. Aham. Sim. Então ele é Ô, indefinido. professor, e aí Oi. nessa questão a gente pode responder azão traço ou colocar azão azão ou azão azinho. Na verdade, eu vi lá na prova de algumas pessoas colocarem assim, esse ou aí, eu vou até aceitar. Mas na realidade, o correto é colocar azão tracinho, Entendi. Porque eu não tá? sabia disso. Eu sou o Nicolas que entrou em contato com o senhor hoje. Eu não sabia disso. Ah, Aí sim, aham. poxa, essa pessoa pode ser azão azinho ou pode ser azão azão. Não, se Aí eu, colocou ou eu lá, eu vou inclusive, eu considerar. coloquei a palavra ou, mas não pode, Não, então. O caso seria não, colocar não é seria que não colocar o pode, azão e o traço. não é porque não pode, é porque em todo lugar que você vê, nos livros, nas referências, você vê azão tracinho, tá? Mas Entendi. eu compreendi que você quis dizer que pode ser um, pode ser outro, então, se colocou o ou lá, tá tranquilo. Só não Beleza, pode professor. colocar aí, né? Azão, azão e azão, azinho. Aí É, não, né? Tem que esse aí é colocar o o. C anormal. É, tem que ter um genótipo definido, né, gente? Ou indefinido, né? Mas no A caso do questão estereograma, 17. Oi? então no caso Alguém mais que tem? desse, Ah, o 8 também vai ser azão traço. não. O 8 vai ser heterozigoto. Por quê? Porque o 8 ele é um filho do casal 3 com 4, não é? O 3 ele é azinho, azinho. Então, esse azinho do 3 vai ter que passar para o 8, esse azinho. Entendeu? Se você tem um pai ou uma mãe azinho, azinho, ela vai passar para todos os filhos esse azinho. Tá? Porque sempre um, um alelo vem do pai e o outro vem da mãe. Então, tem que estar esperto nisso aí, tá? A gente vai ver isso muito na segunda lei de Mendel, tá? Aguardem. E vai ter lá os cálculos com cruzamentos com duas características ao mesmo tempo. Duas ou três, né? Ou mais. Certo? Bem, 17 eu também tinha resolvido na aula passada. A resposta foi a letra C. Tudo bem aí, gente? Sim. Eu já tinha respondido, tá? É só fazer a análise novamente desse heredograma. Vocês vão perceber que a miopia é uma condição recessiva. Quem tem miopia, né, vai ser recessivo e quem tem visão normal vai ser dominante. E aí fazer o cruzamento do casal do casal 1 com o 2, tá? Questão 18. Alguém fez 18? Que é outro heredograma? Sobre a surdez. Isso. Surdez hereditária. Vocês fizeram? Peraí que eu tô caçando. Está perguntando qual é o tipo de herança, se é dominante ou recessiva,
e quais os genótipos de 1, 2, 3 e 4? O que Bom, vocês me esse eu dizem? não, essa eu não Oi? sei, professor. Nem tá Não. marcado. Eu tentei fazer, mas não consegui. Mas vamos olhar aí agora, então. Vamos observar aí, gente. Olha só o casal 3 e 4. Olha o casal 3 e 4 aí, ó. O casal 3 Não e sou 4 famoso. tiveram filhos afetados, filhos surdos, ó. Só que eles são normais. Isso. E aí? Então a doença é recessiva. Essa herança é recessiva, não é? É, Por que que essa herança não é dominante? Me falam aí por quê. porque senão teria apresentado nos pais. Porque Pra eles senão passarem os por pais tudo. passariam, se fosse dominante, com certeza o filho ia ter que ter um dominante. Então ele seria afetado, os pais dos filhos seriam afetados. Porque assim, olha só. Se esse 3 e 4, se o casal 3 e 4, né, que são normais para a surdez, se a surdez fosse dominante, eles seriam recessivos, certo? Certo. Então, todos os filhos que eles teriam seriam também recessivos, já que a surdez seria dominante. Não é assim? Isso. Temos que raciocinar realmente. O heredograma, a gente tem que sempre raciocinar, né? Então, nesse caso aí, a herança é recessiva. Fala. Ô, professor, tem como uma pessoa ter uma doença dominante e ela não apresentar, no caso, os sintomas e os filhos, no caso, passar para os filhos? Não ter o desenvolvimento daquela anomalia, no caso? É, Porque, assim, se você tem uma condição dominante, uma anomalia que é condicionada por um gene dominante, os dois pais são dominantes, então a tendência é que, assim, boa parte dos filhos também tem um problema, né? Pode ser que um desses filhos também não tenha, se os pais forem heterozigotos, por exemplo, né? Aí depende, vai depender. Quais vão ser os genótipos dos indivíduos 1, 2, 3 e 4? E aí, gente? O 3 e 4 eu já acabei falando o que são, né? Azul, azul. Isso. E o 1 e o 2? No caso, o 1 é Azinho, Azinho. No caso, um Szinho, Szinho. O 2 pode ser, no caso, Szão, Szinho ou Szão, Szão. Não, peraí, você está E o confundindo. Ó. Se a herança é recessiva, os filhos que são afetados, que são surdos, eles têm que ser recessivos, né? Não é isso? Isso. E tá usando a letra S, tá, gente? S de surdo. S de surdo. Então, o 2 que é afetado, ele tem que ser Szinho, Szinho. Concordam? Isso. Todos os filhos que Concordo. estão afetados, os que estão marcados em preto ali, são Szinho, Szinho, tá? Agora o 1 vai ser o quê? É letra E, então. Vai ser Szão, Szão. Vai ser letra E mesmo. O 1 vai ser Szão, Szinho, e o 2 vai ser Szinho, Szinho. Por que que o 1 vai ser Szão, Szinho? Porque ele vai passar uma característica recessiva para o filho, para ele ter que nascer, para ele nascer sofrendo de surdez. Senão, ele não sofreria de surdez. Para o filho nascer surdo, o Szinho, um Szinho tem que vir da mãe e outro do pai, correto? Então, por isso que o pai tem que ser heterozigoto. Então, a resposta vai ser letra E. É isso mesmo, gente? Isso mesmo. Sim. Todo mundo entendeu a questão 18? Todo mundo entendeu a questão 18? Sim. Vamos para 19. A 19 é bem tranquila. É o caso lá do gado Shorthorn, né? Que você tem um padrão de herança de cores de codominância, um caso especial codominância. Nessa raça, a cor vermelha é determinada pelo genótipo Vzão,
a cor ruão, que é a mistura de vermelho com branco, Vzão, Bzão, e o branco, Bzão, Bzão. Num cruzamento entre uma vaca ruão e um touro branco, podemos esperar quais proporções genotípica e fenotípica? Aí pede as duas proporções, tá? Então, você vai cruzar uma vaca ruão, Vzão, Bzão, e um touro branco, Vzão, Bzão. Vão Se ser vocês dois responderem quartos. Vão ser 2/4 Vzão, Bzão, que serão ruãos, e serão 2/4 isso, Bzão, Bzão, que serão brancos. exatamente. Metade, metade, né? Meio a meio. Então, você tem que colocar numa resposta, numa questão dessa, gente, você tem que separar. Você vai colocar proporção genotípica, 2 pontos. Você vai responder. Não vai misturar os dois, não vai misturar as duas respostas, tá? Proporção genotípica, você vai colocar 2/4 ou meio, também se quiser colocar meio também pode, tá? 2/4 Vzão, Bzão, e 2/4 Bzão, Bzão. Aí agora embaixo, proporção fenotípica. Aí vai colocar 2/4 ruão, 2/4 branco. Tá? Separem a resposta. Eu acho que tem uma questão dessa no trabalho ou na prova, não me lembro agora. Mas enfim. Tá? E a 20 também é uma questão que está no trabalho, né? Ou na prova. Está praticamente igual. É a dominância incompleta das plantas maravilhas, né? Você tem lá flores vermelhas, brancas ou rosas. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F1? Ou seja, duas rosas, né? Você vai cruzar duas plantas rosa, que é Vzão, Bzão, e ele está perguntando qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha. 25%. 25%, que equivale a 1/4. Você vai fazer o cruzamento, pode usar o quadro de Punnett, que é o quadrinho clássico, né? Que é o mais indicado fazer. E aí você vai verificar lá. Você vai circular, tem sempre que circular, hein, gente? Para eu saber qual é a resposta. Vzão, Vzão, que é a resposta, que é o vermelho. Vai ser 1/4. 1/4, 25%. Então, assim nós encerramos a lista de genética toda. Alguma pergunta da lista, gente? Não. Deu para pegar aí, então? Deu. Oi. Não, mas só para fazer uma pergunta, a gente recebeu um e-mail sobre as avaliações do nosso primeiro bimestre. A data que estava lá, que as nossas avaliações vão ter que ser entregues todas até o dia 10 agora. Eu também recebi esse e-mail, gente. Está tendo algumas mudanças. Eu recebi esse e-mail falando também que a prova, na verdade, eles estão estendendo o prazo, pelo que eu entendi. Então, vai ser até 10 de maio ainda. Tá? Não é que é 10 de abril, é 10 de maio, pelo que eu vi. Tá?